Fala aí, galera! Aqui Lúcia Soltelo e hoje a gente recebe um cara incrível. Ele, ex-campeão paranaense de bodyboard, é professor na escolinha de surf de Matinhos e faz um trabalho sensacional, caminhando lado a lado com a educação e com o ambiente escolar. Seja muito bem-vindo, Sanderson Trevisan. Que massa ter você aqui com a gente. Que é isso, né? É um prazer para mim estar aqui junto com vocês, né? Poder contribuir, né, com a rádio, com o programa de vocês e também contribuir com o esporte, né? Porque afinal de contas, nada melhor do que também divulgar as atividades esportivas da nossa cidade aqui para que mais pessoas tenham acesso, né? É isso aí, olha, eu quero saber com você qual o principal objetivo do projeto Surf na Escola hoje. Então, o projeto Surf na Escola Ondas do Saber é um projeto que já existe, já funciona há mais de, se não me engano, agora faz 19 anos, né, que o projeto já existe. É um projeto que já trabalhou aí com mais de 6 mil, 7 mil crianças aí em todo esse tempo, né, e a função principal dele sempre foi o desenvolvimento cognitivo, motor e social dessas crianças, né, utilizando, lógico, o surf, né, como uma ferramenta, por ser um esporte tão bem quisto na cidade, um esporte que está na mídia já há um bom tempo, né, e para nós aqui de Matinhos também é importante utilizar o surf, porque, vamos dizer assim, que seja o principal esporte cultural da cidade, levando em consideração que a gente tem uma das melhores ondas aí do Brasil, né, e talvez uma das melhores até do mundo, para que a gente fala que surf para a direita, né, que é o Pico de Matinhos. Então, aliando tudo isso, né, que o surf proporciona dentro do nosso município já há décadas, né, a gente trouxe essa ferramenta para ajudar os jovens, as crianças e os jovens do nosso município aí a se desenvolverem, né? Então, esse é o principal. E é tudo que eles querem. E hoje, o que eles precisam fazer para entrar e se manter nesse projeto? Então, o projeto do Surf na Escola, como eu falei, ele é uma ferramenta, né, que funciona dentro da rede municipal de ensino da nossa cidade aqui de Matinhos, né, e a forma de aderência a esse projeto hoje, né, em 2026, é através de outros 2 projetos que existem dentro do município, né. O principal é a Jornada Ampliada, que é um projeto de dentro da Secretaria de Educação, né, que inclusive tem um acompanhamento através da Secretaria, né, e através do MEC, se não me engano. Posso estar falando besteira se é o MEC, mas eu sei que tem um acompanhamento estadual, né, desse projeto, né, onde as crianças têm uma jornada ampliada através do contraturno, né. Então, essas crianças, elas vão de manhã para estudar e de tarde elas fazem uma atividade complementar. No nosso município a gente tem o surf, tem a capoeira, tem o taekwondo, né, tem o xadrez, né? Então tem várias atividades que cada dia da semana essas crianças praticam, além da grade principal ali, né, que é o ensino regular, né? Então o surf é só uma dessas atividades que são desenvolvidas através disso. E também é estendido para o programa Saberes, né, que também faz parte dessa grade, né, de contraturnos aí, de projetos de contraturno que o nosso município proporciona, né? Estamos bem amparados, então. O esporte é conhecido por transformar realidades. Você tem alguma história assim marcante de algum aluno que mudou o comportamento através do surf? Sim, esse projeto do Surf na Escola, ele existe já há 19 anos, né? E desses 19 anos eu participei de todos, né? Vamos dizer assim, eu comecei lá como instrutor, depois eu fui supervisor quando eu me formei e hoje já há 4 anos eu sou o coordenador geral do projeto. Então eu realmente participei de todas as histórias que passaram ali por dentro, inclusive de crianças que hoje são pais de família, né? Que nos encontram e falam, eu lembro com carinho daquela época, né? Mas se eu pudesse citar uma delas que me marcou muito, me marca até hoje, de um menino que tinha probleminha nas pernas, nos braços, ele tinha dificuldade para caminhar, porque ele tinha as perninhas com uma formação, né?
E aí, quando a mãe dele trouxe, não vou falar em nome, né, apesar de ter vontade, mas quando a mãe dele trouxe ele para participar do projeto, ele mal conseguia caminhar, conseguia andar, né? Mas ele queria muito participar. E aí ele começou a participar com a gente e nós do projeto, infelizmente, a gente nunca teve treinamento suficiente, assim, tipo, ideal, né? Para trabalhar com as dificuldades que as nossas crianças do município tinham. A gente né, tinha ali uma demanda, né, de ensinar, de utilizar o surf ali para desenvolver esses objetivos que a gente tinha, né? E aí a gente fazendo com amor, com carinho, né, com calma. E essa criança, durante o tempo que ela foi participando, ela no começo ia na prancha de surf só deitada, mas ela, nossa, dava para ver que brilhava o olho dela e ela sorria e queria ir de novo. E a gente ia lá, pegava no colo, levava, colocava na prancha e vinha na onda. E ele queria de novo e de novo. E com o tempo ele foi aprendendo, a gente foi ensinando e ele foi se desenvolvendo também, porque a gente trabalha com uma faixa etária de desenvolvimento cognitivo também, né? E motor, né? Que é entre 6 anos de idade e 10 anos de idade. Então as crianças estão ali, né? A pleno desenvolvimento, né? E essa criança foi ali se fortalecendo, foi participando cada vez mais. Eu lembro que ele não faltava nenhuma aula, ele estava sempre junto, né? E a diferença entre o início do ano, quando começou o projeto em março, e lá em novembro, quando estava prestes a finalizar o projeto durante o ano, ele já estava jogando bola na escola, ele já estava ficando em pé na prancha, surfando, ajudou a desenvolver a fala. Então, assim, foi pra gente, assim, a ter o feedback da mãe, né? Porque a gente, no dia a dia, né, que a gente vai ali conversando, vendo a criança, a gente nem vai percebendo, até porque a gente não trabalha diretamente com uma criança só, né? A média ali é de 30, 40, às vezes 45, 50 crianças num período. E cada uma, a gente brinca que cada criança é um mundo, né? Tem uma dinâmica em casa, uma dinâmica na escola, e a gente, como a gente passa só um período da semana com aquela criança, a gente tenta entender um pouquinho do mundo dela, mas a gente não consegue dar atenção total para uma criança só. Mas quando tem esses casos, né, diferenciados, a gente acaba dando um pouquinho mais de atenção, né? E quando chegou o final do ano, a mãe chegou e falou assim: nossa, você não tem noção o bem que o projeto de vocês fez para ele. Ele só é a semana inteira esperando, ansioso pro dia do surf, e ele vai bem na escola porque ele não quer perder o surf, ele desenvolve ele tinha acompanhamento de médicos, né, na época também, inclusive fisioterapeutas e tal. Ele mudou totalmente, agora ele consegue andar bem, ele já está tendo mais autonomia, já consegue até amarrar o sapato, que são coisas simples, né, ele conseguia. Então, assim, realmente para nós é um feedback que a gente tem de volta, que faz com que o nosso trabalho, que já é um trabalho feito com amor, porque afinal de contas a gente trabalha com a modalidade que a gente sempre praticou, né, sentir orgulho do que faz, sabe? Então, entre outros. Infelizmente, também tem histórias um pouco tristes, né, nesse meio, como de crianças que começaram com a gente e estavam indo bem no surf, inclusive desenvolvendo na escola, e infelizmente, quando chegou numa certa idade, foram aliciados pelo tráfico e a gente, inclusive, acabou perdendo. Então, a gente sempre procura conversar com os pais e com as crianças para que realmente incentivem o esporte, né? Independente de ser o surf, o futebol, o capoeira, o taekwondo, porque eu conheço todas as pessoas que trabalham e se envolvem com os esportes contraturnos, e todos são excelentes profissionais e pessoas maravilhosas. Todos eles têm muito a agregar para essas crianças, né? Então, realmente tem que incentivar, tem que fazer com que essas crianças pratiquem, porque às vezes, eu não gosto muito da capoeira, mas eu gosto do surf, daí só quer ir no dia do surf. Não, tem que incentivar, não, você vai participar de todos os esportes, até porque cada um deles é forte no desenvolvimento de alguma coisa, né? A capoeira trabalha todo o corpo, com toda essa questão da agilidade, do equilíbrio, né? O futebol tem toda a questão de lateralidade, agilidade também, né?
O xadrez também, né? Toda a questão sensorial, né? Ali com as jogadas e tudo mais, a questão também que ajuda muito no xadrez, né? Que a criança aprende a contar mais, né? E tal. Eu não sou muito técnico para falar dessas modalidades, mas eu sei que participar de todas as atividades desses projetos que existem aqui no nosso município do Contraturno é importantíssimo para o desenvolvimento dessas crianças. Olha só, né? Se alguém tivesse alguma dúvida que o esporte ia transformar as vidas, já não tem mais, né? E olha, para encerrar agora, Sanderson, qual o seu maior sonho assim para o futuro do surf na escola? Olha, eu todo esse tempo, né, dentro do projeto, eu acho que da primeira equipe que começou lá atrás, eu fui o único que ficou. De lá para cá passaram excelentes profissionais e todos eles sempre lutaram muito pelo projeto e a gente conseguiu conquistar muita coisa, né? Entre elas, uma das principais coisas que a gente conseguiu conquistar foi a doação pelo governo do estado de uma sede para a gente, né? Que está sendo construída na Praça da Seringueira. Hoje ela é uma realidade, né? Inclusive a gente, toda vez que vai estar por ali, a gente vai lá, dá uma olhada, dá aquela corujada, vamos dizer assim, para ver como que está o desenvolvimento, né? Eles já estão na parte de alicerce e tudo mais. Então, realmente, é um dos sonhos que a gente sempre teve, né? De poder, do surf ter um espaço específico, especial para desenvolver o nosso projeto e o esporte no município, que eu não tenho dúvida que vai ser uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento do esporte em geral no município. Né? Sem falar que também vai poder ajudar a desenvolver outros esportes que vão também, né, poder usufruir daquele espaço ali. Né? E além disso, um dos sonhos que a gente sempre teve, que a gente sempre falou muito e eu continuo acreditando que um dia a gente vai alcançar, é fazer com que o nosso projeto, o projeto do Surf na Escola, se torne um projeto de lei no nosso município. Um projeto que, independente de quem esteja trabalhando ali na íntegra, ou independente também de gestão, ele sempre aconteça, né? Porque, como eu falei lá no começo sobre o projeto, né? Ele veio através de uma demanda cultural do nosso município. Foi pego a ferramenta surf, que é cultural do município, e transformado ela num benefício para os cidadãos da cidade, através das crianças. Então, eu acho que nada mais justo do que isso ser algo cíclico, né? De que quando inicie o ano, as crianças possam estar lá. E os filhos de quem participou daquele projeto poderem participar também. Porque ali, o nosso objetivo, através do desenvolvimento do cognitivo, motor e social, é criar, além de esportistas, criar cidadãos. Né? E são esses cidadãos que às vezes não vão conseguir ser um campeão de surf, mas eles vão ser cidadãos da cidade que vão trazer outras crianças que vão ter mais ou menos o mesmo ensino, né? Os mesmos valores que a gente passa. Lá no projeto, a gente tem um regulamento. Dentro desse regulamento estão comportamento, e no comportamento a gente valoriza sempre colocar as crianças em fila, botar as meninas sempre a surfar primeiro, do menor para o maior, depois vem os meninos, então a gente ensina valores para eles, assim, de vamos respeitar as meninas, porque elas são as mães do futuro, assim como você respeita a sua mãe, né? Além disso, quando em dias de frio muito intenso, que não dá para estar colocando essas crianças, né, em risco, né, de saúde, a gente leva eles para uma sala de aula onde eles têm aulas teóricas de fases da Lua, as influências da Lua nas ondas, né, a restinga, a diferença entre uma restinga e um mato, né, por que não se deve jogar lixo no mar, nos rios que vão para o mar, né, a diferença entre reciclagem e reaproveitamento, né? Porque muitas pessoas, até hoje adultos, não sabem a diferença muito bem de reaproveitar um material e reciclar o material, né? E tem muita diferença.
E essas crianças que participam do surf na escola, elas têm esse conteúdo já naquele momentinho que elas são um jarrinho querendo, né, precisando de preencher aquele vasinho, e a gente preenche com conhecimentos que eles vão utilizar na vida inteira deles. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Quero agradecer a você, Sandra, de saber que esse trabalho que você faz com amor, com carinho, que você está formando cidadãos aí, que vai cuidar do planeta melhor também, que vai pensar no esporte como um bem para ele e para quem estiver acompanhando ele. Muito obrigado. Sucesso nessa caminhada e até a próxima. Valeu, eu que agradeço a oportunidade. Eu que gostaria de aproveitar, inclusive, essa oportunidade para encerrar agradecendo a toda a equipe do projeto e toda a equipe que já passou pelo projeto, como você falou, esse trabalho que você faz, né? Eu sou só um indutor da informação do nosso projeto, né? É um projeto feito a várias mãos. A gente tem uma equipe maravilhosa de 10 pessoas que trabalham nesse projeto, para levar o melhor para essas crianças do município. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a toda a nossa equipe, agradeço a todos os órgãos que sempre trabalharam e ajudaram o nosso esporte, como a Prefeitura de Matinhos, que sempre apoiou esse esporte aqui do município, né, que é o surf, não só através de eventos, mas também apoia o projeto do Surf na Escola, né, todo ano para ele estar ali acontecendo. O governo do estado também que está nos dando essa sede, né, e que vai, se Deus quiser, bem logo nós vamos estar lá entrando, né, e agradecer a vocês, né, que estão dando esse espaço para o esporte, que é muito importante também divulgar tudo o que acontece, principalmente para os pais incentivarem seus filhos a participar. É isso aí, né? É o que nós queremos. Show.